Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o candidato à presidência da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, Alberto Salum. Bom dia, Salum. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. O prazer é meu falar aqui na Super Notícia. Bom, o ouvinte pode até estar se perguntando por que a gente vai falar de indústria no Café com Política. E mais cedo, Delma, a gente até falava isso no programa do Pascoal, no nosso Geleia Geral, que quando a gente fala de indústria, a gente está falando da Federação das Indústrias, que é uma entidade que é muito politizada, que tem um papel político também, que é muito importante e que diz respeito muito à tradição mineira. E aí a gente fala, por exemplo, aqui da nossa região metropolitana, de cidades como Contagem, Betim, que tem a indústria no cerne das cidades, né? Faz parte da cultura de cada uma dessas cidades. E a gente fala também de um processo que vem atingindo, Salum, Minas Gerais com muita força nos últimos anos, que é a desindustrialização, né? E até nesse sentido, o meu primeiro questionamento a você. A gente está aqui, os estúdios da rádio ficam na cidade industrial, que um dia, de fato, já foi uma cidade industrial, né? Agora, hoje, eu estava falando mais cedo, na cidade industrial a gente tem shopping, hospital, tem uma emissora de rádio e um jornal que, de fato, até tem uma indústria aqui, né, que é a parte gráfica dos jornais O Tempo e Super Notícia que funcionam aqui, mas a gente tem uma série de concessionárias, de polos de prestação de serviço, né? Tem agora, aqui pertinho da cidade industrial, um condomínio residencial de luxo que está sendo quase terminado, quase concluído, e as indústrias mesmo, de alguma maneira, elas desapareceram aqui dessa região. E esse processo de desindustrialização ele vem acontecendo em outras regiões também. Em outros pontos da cidade de Betim, aqui da cidade de Contagem também. Então, o primeiro questionamento que eu faço é nesse sentido. Como candidato à presidência da FIENG, o que você pode dizer para a gente, pode apontar para a gente de solução, tanto por parte da FIENG como por parte do governo, para a gente tentar reverter um pouco desse processo de desindustrialização? Bom, em primeiro lugar, você está com uma observação correta. Você aqui na região, você vê shopping, você vê condomínios, etc. Mas você não se esqueça que em torno disso tudo a indústria está presente, né? E isso no estado inteiro de Minas Gerais. Obviamente que à medida que as coisas vão acontecendo, nós temos que voltar à parte da economia nacional para que isso haja. E também temos que tratar a indústria hoje de uma nova forma. Nós estamos aí prestes a ter a revolução 4.0 da indústria, e nós precisamos novamente da indústria para dar empregos, gerar riquezas, gerar impostos. Por isso que você está me trazendo no Café com Política, porque isso tudo faz parte da nossa política. É isso que eu gostaria de reforçar, exatamente, porque, como você falava, Rodrigo, por que debater a eleição da FIENG aqui no Café com Política? Porque aquele que foi escolhido para estar à frente da FIENG vai colaborar diretamente com essa questão. Se a indústria ela vai dar uma alavancada no Estado, porque vai trabalhar junto com o governo, junto com a União. E também isso envolve completamente a geração de emprego das pessoas que vivem da indústria, né? Salum, então falando especificamente agora da eleição na FIENG, qual que é a sua proposta, né, enquanto candidato à presidência da instituição? Delma, eu falo sempre numa indústria forte e participativa. Nós temos que, em Minas, voltar a ter um papel preponderante no cenário nacional. Logicamente, nós precisamos que a economia reaqueça também. Isso eu chamo de forte porque nós temos que levar Minas para fora. E a força sempre se faz de dentro para fora. Então, nós temos que começar a discutir os programas da indústria, a parte de impostos, a parte de legislação e várias outras coisas que envolvem todo o cenário nacional de política também. Tá? Além disso, eu falo de uma indústria participativa. Por quê? Hoje nós temos dentro da FIENG 139 sindicatos. E nós temos que estar atento à necessidade que cada um dos sindicatos tem. Nós temos sindicatos fortes, grandes, também temos sindicatos menores com pouca receita, né? Hoje nós temos uma mudança de legislação em termos de arrecadação de sindicato, e isso, o papel preponderante de se arrumar esse bolo todo, de fazer a fórmula toda, é da FIENG. Por isso é que eu acho que o nosso mote é fazer uma FIENG forte para fora, botar Minas novamente no cenário nacional. Não é que não esteja fazendo, mas eu acho que agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter mais oportunidade para isso e nós temos que dar esse toque dentro da casa. Qual a sua avaliação desses mandatos do atual presidente Olavo Machado Júnior?
eu sou um candidato que vem com apoio do Grupo do Olavo e com apoio do próprio presidente. E me orgulho disso. Agora, nós sabemos também que a indústria tem que ter mudanças. Ele mesmo me deu duas coisas, Rodrigo, que eu acho muito importantes dentro do discurso que ele falou. Ele falou assim, nós, que somos os líderes, queremos que o próximo líder faça do que nós fizemos para mais. E me deu toda a liberdade e tirou todos os compromissos que eu posso ter com a gestão anterior. Isso não quer dizer que eu não vá ter, Rodrigo, mas quer dizer que eu tenho liberdade para fazer o que for bom para a indústria. A minha preocupação chama-se indústria. Salum, obviamente tudo passa pelo pessoal também que trabalha com isso. A indústria ela vai ser impulsionada se o pessoal também estiver sendo valorizado. Como é que essa reforma trabalhista ela vai afetar, né, digamos assim, esses planos para a indústria daqui para frente? Qual que é a sua avaliação dessa reforma que foi discutida em Brasília? Delma, nós temos que entender que quem faz e quem gera emprego é o empresariado. Esse é o primeiro ponto. No Brasil, vem aquela máxima que o emprego tem que ser um emprego público. Cada vez mais o empresariado tem que exercer esse papel de dar emprego, gerar riquezas, ter empresas fortes que sustentam o seu empregado, que fazem a economia girar. Eu venho do setor da construção, por exemplo. Toda vez que se fala em crise, todo mundo quer fazer obra. Por quê? Porque você vai gerar empregos, você vai botar dinheiro em circulação e, novamente, você vai reaquecer a economia. Então, nós temos que parar com a máxima que a parte de emprego tem que ser um emprego público. Na reforma trabalhista, o que está acontecendo é que você está tendo leis mais claras, mais atuais e de uma importância suma para que o empresariado tenha confiança que ele vai ter condição de sustentar. Nós temos que sair daquela aberração que hoje tem, que o empresariado é culpado pelo problema do empregado. Ele não é a culpa, ele é a solução. Se você vai na justiça trabalhista, você vê casos e casos que são cada vez mais apertados em relação ao empresariado, sentindo que o empresariado é a parte rica, enquanto o empregado é a parte pobre. Nós temos que ter uma relação honesta entre empresário e trabalhador. Nós não temos que estar em lados diferentes da mesa, não. E temos que ter coragem de falar isso claramente, porque juntos nós conseguimos construir de uma melhor forma a relação trabalho-emprego. E com isso todos sairão ganhando, principalmente os estados e a União, com geração de riqueza, diminuição de desempregados, tá certo? E aí você fortalece todo o setor produtivo. Nesse sentido, você apoiaria a continuidade do presidente Michel Temer, que tem se mostrado um presidente reformista com a questão da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, a qual a Delma se referia agora há pouco? Rodrigo, cabe a mim, nesse momento, reconhecer que o presidente Temer está fazendo reformas. O Brasil pede reformas. Agora, nós temos nesse bojo um contexto político, um contexto de problemas que nós estamos vendo com polícia, com, falar assim, justiça e etc., que não cabe a mim julgar nesse momento. Eu tenho que olhar o que é bom para a indústria. As reformas são boas para a indústria. Tá? Eu hoje espero que a gente continue nesse rumo até a próxima eleição. E talvez lá nós tenhamos um líder que vai ter uma aceitação de quem votou e etc., com uma força maior. Mas eu acho que o preponderante é que as reformas têm que continuar sendo feitas. Falando um pouquinho das próximas eleições e falando um pouco da situação que a gente vive hoje, o quanto o fato de Minas não ter nenhum ministro hoje, né, nenhum representante mineiro dos ministérios do governo, o quanto isso atrapalhou os planos da indústria e se o senhor vê isso como uma necessidade para a próxima gestão no país de que Minas tenha representantes no Planalto para que a indústria ela possa alavancar aqui. O senhor vê essa necessidade? Eu acho que Minas tem que ocupar o espaço que Minas deve ter sempre no cenário nacional. Nós estamos falando da segunda indústria do país. Nós estamos falando, talvez, do terceiro estado em geração de PIB, etc. Tá? Então, nós temos que ter um papel preponderante. Eu acho que é impossível Minas não ter grandes líderes que possam estar nesse cenário de uma forma preponderante. Temos que lembrar também que nós estamos vindo há alguns anos sempre na contramão da política nacional, o que nos desfavoreceu de uma forma também muito forte. Quando nós tínhamos um partido no governo federal, nós tínhamos outro no governo estadual.
aí quando inverteu aqui também. Nós estamos pagando por isso. Mas eu acho que as lideranças nossas são boas, elas têm que ser construídas de uma forma que nós podemos ter ministros relevantes e, por que não, futuramente, ter o presidente da República novamente. Salum, a gente tem falado dessa questão de governo federal. Caráter reformista do presidente Michel Temer, né, da relação de Minas com o governo federal e da indústria mineira também. E no que diz respeito ao governo do Estado, a gente recebeu aqui recentemente o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Miguel Correia, e ele falou com a gente que a grande aposta para o setor de desenvolvimento econômico de Minas são as startups, que são essas novas empresas que têm a tecnologia como seu foco principal. Até, inclusive, falou que, num primeiro momento, essa coisa de priorizar a indústria tradicional do minério, a indústria tradicional ali, que sempre permeou Minas Gerais, que isso foi deixado como um segundo plano para cuidar dessas startups, para tentar alavancar o processo das startups. Qual a sua opinião em relação a isso? Lógico que o secretário tem que ver o futuro. Ele é um secretário de desenvolvimento, ele tem que estar preocupado com o futuro. Nós, da indústria, temos que ver isso. Hoje nós temos dentro da FIENG o FIENG Lab, que é um local onde as startups estão presentes e cada vez crescendo mais. Eu mesmo fiz uma visita há pouco tempo, Rodrigo, à FIENG Lab, e me impressionei com o que os meninos estão fazendo hoje, com o que as empresas estão construindo e pensando. Agora, isso você sabe que é uma questão de transição. Nós não podemos deixar de pensar em tecnologia, em inovação de maneira nenhuma, mas é uma transição. Eu, como presidente da FIENG, se Deus quiser, um futuro presidente da FIENG, eu tenho que estar pensando também na indústria atual, nos problemas que a indústria tem. Eu tenho uma empresa, Rodrigo, eu sei dos problemas que a minha empresa tem e vou lutar dentro de uma forma horizontal na cadeia inteira para resolver esses problemas. Agora, nós não podemos esquecer que cada setor tem um problema específico. E para você chegar com as inovações da startup, ainda falta um tempo nas indústrias que nós temos hoje. Uma outra coisa muito importante é que Minas tem realmente essa questão do minério, etc., mas nós estamos de uma forma primária. Quem sabe a gente não vai ter um valor agregado futuramente na indústria. Quem sabe a gente não consegue, em vez de importar minério e trazer produtos industrializados, a gente levar daqui, né, uma forma mais sólida em termos de agregação de valores para o cenário da indústria nacional. O governo do Estado, então, na sua opinião, de alguma maneira, ele está pecando ao colocar a questão da indústria tradicional em segundo plano e se preocupar num primeiro plano com essa questão das startups? Não é isso que eu falei nesse sentido. Eu acho que o secretário tem que estar preocupado com a inovação, sim, é o futuro da indústria. Mas nós, da indústria, temos que ver o processo inteiro. Ele não falou que ele está contra a indústria atual, ele falou que ele está pensando já no futuro, e é uma forma correta de se entender. Mas nós, da indústria, não podemos esquecer que hoje quem gera riqueza, quem gera impostos, quem gera empregos, está numa indústria que está em movimentação. E nós temos que tomar conta dessa indústria também. Salom, quando o senhor se referiu à questão dos sindicatos, que tem que atender o que os sindicatos pedem, quais são as maiores reivindicações deles hoje e como o senhor pretende contemplar isso no seu plano de administração caso venha a assumir a FIENG? Delma, os sindicatos hoje, eles saem de grandes até pequenos, de uma forma micro quase, né? O micro, pequeno empresário está todo dentro da indústria também. Logicamente, a demanda dos sindicatos maiores é muito menor e a demanda dos sindicatos menores ela fica muito grande em relação à FIENG. O que a FIENG pode oferecer para esses sindicatos? Isso é que eu falei. Eu acho que os pequenos sindicatos têm que se apoiar na FIENG, às vezes no apoio jurídico, às vezes no apoio técnico, no desenvolvimento de projetos, você entendeu? Isso tudo, até mesmo na parte de legislação. Se hoje nós temos dentro da indústria toda uma estrutura para orientar os presidentes de sindicato, o presidente tem que ouvir isso. Eu penso, inclusive, Delma, de ir para o interior, ouvi-los, junto com o staff, porque não basta o presidente ir lá ouvir, anotar e ir embora. Nós queremos ir aos sindicatos, levar aos sindicatos toda a estrutura para que lá a gente já comece a ter decisões que sejam impactantes para a indústria mineira. Hoje nós não estamos falando de uma eleição que está restrita a Belo Horizonte, é o estado inteiro. Nós temos no sul, no norte, na região do Triângulo, na região do Centro-Oeste. Então nós temos que pensar Minas hoje de uma forma global. Esse relacionamento hoje ele é bom? É bom, não é ruim. Todos aprovam o Olavo de uma forma contundente.
Agora, todos estão pedindo mudanças no aspecto geral. Eu acho que eu posso fazer essa mudança sim, mas sempre com o legado do Olavo por trás. Eu acho que o Olavo tem grandes projetos que foram construídos. Na parte de educação, você tem que ver as escolas do SESI e Senai. Hoje, as escolas do SESI e Senai, entre as 12 melhores do sistema Senai, SESI e Senai, Minas Gerais tem os 12 primeiros lugares. Isso é um trabalho muito bem feito. A gente fala sempre de educação, a educação está lá dentro da indústria também. Está certo? Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos de fazer mudanças. Eu acho que está no momento, depois de 7 anos de um trabalho muito bem feito, e ele me deu toda a autonomia para isso, a gente tem que vir com novas ideias e nós temos que botar essa ideia. Eu acho que hoje, Delma, eu quero fazer, a minha campanha está sendo feita toda em termos de união. Tá? O meu adversário fala muito em cisão. Ele está dividindo a FIENG, ele está dividindo os sindicatos, as eleições de cada sindicato que está acontecendo, ele está indo procurar, discutir, e eu acho que não é por esse caminho que nós temos que conduzir. Tá? O líder tem que ser um líder de todos. Eu tenho que fazer uma proposta de candidatura que seja uma proposta para ser presidente da FIENG, não é para ganhar uma eleição. Isso é que eu penso em relação à FIENG. União, cisão, deixa para o lado dele. A gente tem, Salum, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, que é mineiro. Como é que está a relação da FIENG hoje com a CNI? A relação da FIENG hoje é muito boa. Minas tem voz na CNI? Tem voz na CNI, sim. Mas eu acho que se a Minas puder falar o que eu penso, inclusive, vai ajudar muito ao Robson Andrade a fazer esse caminho. Né? Eu acho que nós podemos ajudá-lo dentro disso futuramente. Mas eu acho que hoje o Robson já apoia bastante o presidente Olavo e, principalmente, Minas tem essa voz aí já com a presidência. Apoiando o presidente Olavo, ele seria um apoiador também da sua campanha à presidência da FIENG? Sem dúvida. Em contrapartida, eu acho que a outra candidatura é subserviente a outros estados, tá certo? Eu acho que tem gente de outros estados tentando influenciar por uma briga nacional. Eu acho que Minas é Minas. Nós temos que trabalhar Minas por Minas. Quais outros estados, por exemplo? Principalmente São Paulo. Por quê? Porque o Paulo Scarfe está na campanha do meu adversário. E eu acho que nós não temos que ter essa relação. Minas tem que ser construída em Minas. Muito bem. Nós conversamos com o candidato à presidência da FIENG, Alberto Salum, aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, Salum, e desejar boa sorte nessa disputa. Muito obrigado. Eu sei que tem muita gente que está torcendo por mim, muita gente já leu o meu programa de governo, que, aliás, diga de passagem, só eu tenho por enquanto, tá? O meu está escrito, e eu quero agradecer aos ouvintes por ter paciência de me ouvir aqui, tá? E agradecer vocês, Delma e Rodrigo, pelas perguntas que eu acho que elas deram um cenário muito importante para essa disputa.